Oh, graças a Deus. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Queridos, a paz do Senhor. Essa foi a sua paz. Queridos, a paz do Senhor. Agora sim, graças a Deus. Quanto trouxeram o exemplar da Bíblia Sagrada? Abra comigo no livro de 2 Samuel, capítulo de número 9. 2 Samuel, capítulo 9. Enquanto você encontra, quero externar minha gratidão a Deus de mais uma vez estar retornando a esta casa. De mais uma vez estar revendo pessoas especiais para mim, para minha família. Louvo a Deus também pela vida do pastor Alberto, como ele disse, é um amigo, um pai, vamos assim dizer, se a Érica disse que é pai, um amigo e pai. Quero louvar a Deus pela vida da pastora Sara. Deus abençoe a sua vida, viu? Em nome de Jesus. As meninas que ali estão, a Rafa, a Isa estava ali, já sumiu, tomara que não tenha sido arrebatada. A Júlia também, me deu um abraço ali, já sumiu também. Deus abençoe. Neto, meu amigo, obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite, tá? Deus em Cristo abençoe a tua vida, o teu matrimônio. Tá bem cheinho já, né? Casamento, é bênção, né, pastor? Eita, glória. Amém? Enfim, que Deus possa abençoar os obreiros que aqui estão na minha retaguarda, tá? Que Deus possa abençoar também a igreja. Que as ricas bênçãos do céu estejam sobre as suas vidas nesta noite. Quantos encontraram o texto, dizem amém? Amém. Graças a Deus. Diz assim a palavra de Deus. E Davi disse: há ainda algo que restou da casa de Saul, para que eu possa mostrá-lo a minha bondade por causa de Jonatas. Verso 2. E havia da casa de Saul um servo cujo nome era Ziba. E quando eles o chamaram até Davi, o rei disse a ele: tu és Ziba? E ele disse: teu servo é ele. E o rei disse: não há mais nenhum da casa de Saul, para que eu lhe possa mostrar a bondade de Deus? E Ziba disse ao rei: Jonatã, ainda tem um filho que é aleijado de seus pés. E o rei disse a ele: onde está ele? E Ziba disse ao rei: eis que ele está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Amém? Curva a sua cabeça, feche seus olhos, pode se sentar glorificando a Deus. Eu quero uma vez mais orar ao Senhor, não menosprezando a oração do meu irmão. Deus, eu quero te pedir, Senhor, neste momento, que os teus filhos se desprendam de qualquer tipo, Senhor, ó Pai, de desatenção deste culto, Pai. Porque nós entoamos hino em teu nome, Pai, te glorificamos, te exaltando aqui, Senhor, ó Pai, neste lugar. Mas agora nós te pedimos, ó Senhor, ó Pai, fala conosco. Use da minha vida, Senhor, ó Pai, para falar à tua igreja aquilo que eles precisam ouvir, Senhor, ó Pai, para prosseguir nessa jornada, Senhor. Pai, assim como João descreve, que eu possa diminuir neste momento e que o Senhor cresça através da minha vida, Senhor. Que o coração dos teus filhos neste momento, Senhor, ó Pai, seja boa terra, para que a tua semente, que é a tua palavra, Senhor, ó Pai, caia na boa terra e frutifique a 30, 60 e a 100 por um, Senhor. E que esses frutos sejam notórios ao teu reino, que esses frutos sejam agradáveis aos teus olhos, Pai. Eu te peço no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Queridos, confesso que ao receber este convite do Neto, ele falou: Ed, fiquei sabendo que você está sendo usado aí, rapaz. E me trouxe uma suspeita, porque a única pessoa daqui que me viu pregar foi a Júlia, lá no pastor Josevan. Eu fiquei assim, mas louvado seja Deus que aqui estamos essa noite. E conversando com o Senhor, Deus tinha me dado outra palavra. Eu falei: então é para esse convite. Mas Deus falou: não, você vai pregar, mas não é a palavra que eu te dei de princípio. E orando a Deus, meditando, Deus me direcionou esta palavra.
E eu creio que se Deus me direcionou essa palavra é porque algo Ele quer tratar conosco nesta noite. Amém? Queridos, desde o princípio sabemos que o homem é feito criatura, ou foi criada por Deus, para um simples propósito: relacionamento com Deus. A Bíblia fala que toda tarde Deus descia ao jardim para se relacionar com Adão. A Bíblia também fala que por conta do pecado, pastor, e de uma desobediência, o homem foi excluído do Éden. Ou seja, essa intimidade foi quebrada. A Bíblia também nos ensina e nos relata que ao longo de uma trajetória, Deus levanta grandes homens para libertar o povo, para falar ao coração do povo. Mas este mesmo povo que era chamado nação eleita, ou levava o nome do nosso Deus chamada Israel, onde entrava em certas terras, pastor, o pecado estava constantemente no meio do povo. Deus separa este povo, diz a Moisés: olha, você vai ir até Faraó, falar com Faraó para libertar o meu povo, para sacrificar 3 dias no deserto. E com isso este povo será meu, esse povo me reconhecerá como seu Deus. Só que o povo adentrava em terra, saía de terra, via naquela terra pessoas adorando a deuses estranhos, abandonava o seu rei, deixava o seu rei de lado, para com isso entrar na cultura daquela terra, na cultura daquele povo. A Bíblia vai dizer que Deus com isso, através de uma oração de Ana, lhe concede um filho a Ana por nome Samuel. E esse menino, sim, seria usado por Deus como sacerdote, juiz e profeta. Um homem bastante usado, pois tinha 3 funções: de julgar o povo, profetizar para aquele povo e sacrificar, pastor, pelaquele povo que era pecaminoso. Aleluia! Só que a Bíblia vai dizer que o povo viu Samuel em sua velhice, e Samuel tinha levantado os seus 2 filhos, para que com isso fosse sacerdote do povo de Israel. Só que esses 2 meninos não andavam conforme o caminho de Samuel. Samuel era um homem reto, íntegro e obediente a Deus. Os seus filhos já pegavam a oferta, se desvirtuavam e faziam as coisas de Deus de qualquer maneira. A Bíblia vai dizer, no capítulo número 8 de 1 Samuel, que os povos se congregou, ou seja, os anciões daquela época congregaram e foram até Samuel a dizer: ó Samuel, nós não queremos mais que os teus filhos lhe sirvam como sacerdote para essa nação. Nós queremos também um rei. A Bíblia vai dizer que Samuel se entristece, e com isso vai orar a Deus e apresentar essa causa. E Deus responde dizendo a Samuel: não fica triste, porque eles não rejeitaram a você, eles rejeitaram a mim como seu rei. Aleluia! A Bíblia vai dizer que existia um certo homem, capítulo número 10, por nome Saul, que procurava a jumenta do seu pai. E com isso agradou-se apresentar Saul ao povo, onde Samuel ungiu e apresentou, e o povo aceitou, porque Saul era um homem alto, formoso, pastor, bonito, forte. Então com os olhos o povo escolheu: então certamente esse será o nosso rei, esse será o que a gente vai começar agora a obedecer. O povo estava tirando o reinado da mão daquele que o trono não se abala, não diminui, para colocar diante de um homem, pastor, que é um trono passageiro, que é um trono que se derruba, que é um trono que se abala, que é um trono que se desfaz. Aleluia! A Bíblia vai dizer que Saul é ungido rei e o povo se agrada. Deus então dá uma ordem a Saul: olha, vai até este povo e mata todo mundo, porque eles se impuseram contra Israel quando estava saindo do Egito. Então Saul tomou os seus soldados, desceu, matou algumas pessoas, os homens, trouxe boi e trouxe o rei cativo.
Então Deus já chama Samuel e fala: olha, Samuel, corre lá, porque Saul já está me desobedecendo. Então Samuel se apresenta e pergunta: Saul, por que tu desobedeceu a Deus? Olha, eu trouxe o rei cativo, mas eu também trouxe boi aqui para poder sacrificar a Deus. Entenda, quem prestava sacrifício, pastor, não era o rei, era o sacerdote. Entenda, para de sacrificar a Deus, porque Deus não quer mais sacrifício. Deus agora requer a obediência, porque melhor é obedecer a Deus do que sacrificar. Aleluia. Aí a Bíblia vai dizer que Samuel insiste. A Bíblia também vai dizer que Deus chama Samuel e fala assim: até quando tu irá persistir com Saul, se eu já tenho rejeitado o seu reinado? Até quando, Samuel, o teu amor por Saul vai durar, sendo que eu não quero mais um desobediente no trono? A Bíblia vai dizer que quando Deus fala isso, e Samuel entende que o reinado de Saul acabara por conta da desobediência, a Bíblia vai dizer que um espírito ruim, pastor, da parte de Deus, adentrou em Saul. Aí a Bíblia vai dizer que Deus chama Samuel e fala: olha, vem, enche o cântaro e vem. Só enche de azeite e vem, porque eu já tenho escolhido um rei de Israel segundo o meu coração. Desce lá na casa de Jessé, para que você unja um novo rei sobre Israel. Aí a Bíblia vai dizer que Samuel temeu, falou assim: olha, eles sabem quem eu sou. Ao eu pisar o pé na casa de Jessé, eles vão perguntar o que eu fui fazer lá. Deus vai dizer: ó, pega um bezerro, e se alguém te questionar, fala que você foi sacrificar. Samuel tomou esse bezerro e desceu à casa de Jessé para ungir o novo rei sobre Israel. Aleluia. Aí de longe avistaram o profeta vindo com o bezerro. Falou: vai de encontro e procura saber por que ele está vindo para cá. E Samuel responde: não, eu estou vindo sacrificar. Aí a Bíblia vai dizer que Jessé arruma toda a casa, prepara aquele banquete, pastor, e o profeta pergunta: olha, onde é que estão os teus filhos? Chama Aminadab e os demais. Passa tudo forte, valentes, guerreiros, assim como Saul. E Samuel, com os olhos carnais, dizaria: certamente é esse o rei de Israel. E Deus tocando em seu coração, dizendo: não, Samuel, não é esse. Passa o próximo: é esse, Senhor, não é esse. Samuel, eu não vejo como o homem vê, Samuel. Aí acabaram-se os filhos que estavam em casa, pastor. Samuel pergunta: olha, não tem mais algum? Acabaram os seus filhos? A Bíblia vai dizer que Jessé diz: olha, tem um no pasto que está apacentando as ovelhas. Tem um no pasto esquecido. Tem um no pasto abandonado. Tem um no pasto desprezado. Tem um no pasto que ninguém dá mais valor. Então o profeta se levanta e fala: olha, não vai assentar ninguém à mesa enquanto o menino não chegar. Não vai assentar à mesa ninguém enquanto o menino não chegar, para Deus honrar ele. Aleluia. Foram chamar Davi. Davi chega e perante a sua família, pastor, ele é ungido rei sobre Israel. Mas assim Saul recebeu o trono e automaticamente assentou no trono. Mas Davi recebeu a unção, pastor, e voltou para o pasto. Por quê? A cadeira tinha lugar, pastor. Porque hoje em dia, desculpa falar isso aqui, eu vejo tanta pessoa querendo o que os outros têm, querendo a cadeira que o outro tem, querendo o posto, o cargo que o outro tem, que não esquece do mandamento que Jesus deixou: olha, amar o teu próximo como a ti mesmo. E eu te digo mais: se tu guardar as minhas palavras, certamente o meu Pai te amará, e eu também te amarei. Só que no meio evangélico está difícil, pastor, até mesmo como o senhor brincou aqui, ser um presbítero, porque se Deus levantar alguém, o outro já fica de olho na postura, na oposição daquele. Sendo que não foi isso que Deus instituiu.
Davi voltar para o pasto porque tinha um ungido de Deus ainda sentado no trono. Mesmo que Deus tinha rejeitado o neto, ainda tinha um rei sobre Israel, pastor. Mesmo que o espírito mau da parte de Deus estava em Saul, o trono ainda estava ocupado. Preste atenção nisso aqui. Espera o teu momento chegar. Porque se Deus te ungiu alguma coisa, ou te prometeu algo, Deus ainda é fiel para cumprir na tua vida. Não precisa você sair querendo matar ninguém, querendo levantar falso testemunho contra ninguém. O que é teu, o que Deus determinou na tua vida, é teu e o diabo não tira. Aleluia! A Bíblia vai dizer que Jessé olha assim e fala assim: ó Davi, vai levar lentilha para os teus irmãos e saber como é que estão lá a peleja. Saber dos seus irmãos, porque faz dias que eu não ouço o que acontece com os teus irmãos. Davi chega à peleja. E ao chegar à peleja, os seus irmãos perguntam e questionam lá: agora Davi, o que é que tu está fazendo aqui? Porque eu conheço a maldade que tem no teu coração. O que é que você está fazendo aqui? Aí a Bíblia vai dizer que um certo filisteu ofendia a nação de Israel. O povo estava com medo desse gigante. Davi desce ao ribeiro, cata 5 pedrinhas e sobe. E o gigante grita: tu vem contra mim, contra pedaços de pau e pedras. Aí Davi fala: tu vem contra mim com espada e escudo. Só que eu vou contra ti, eu não vou sozinho com um pedaço de graveto. Eu vou contra você, é no nome santo do Senhor dos Exércitos, o Rei de Israel. Aleluia. Aí a Bíblia vai dizer que Davi gira a funda, coloca uma pedrinha e lança. E quem toma alguma pancada, pastor, que bem de frente, a tendência é declinar para trás. Só que o texto diz que Golias ele cai para frente. Entenda, não foi Davi que derrotou o gigante, foi Deus, pastor. Não foi Davi que derrotou Golias, foi Deus. Porque quando alguém é ungido, pastor, por Deus, Deus faz questão de caminhar com ele em cada luta, em cada batalha, em cada peleja. Na alegria Deus está presente, no choro Deus está presente, na aflição Deus está presente, nos dias de dificuldade Deus está presente. O rei se agrada. Derrotaram Golias? Manda apresentar. Vai Davi com a espada, o escudo e a cabeça de Golias. Apresenta ao rei, o rei fala: olha, agora você será o meu alfoge, vai ficar do meu lado nas pelejas. Onde eu for, tu vai comigo, porque eu me agradei da tua formosura. Tu vai comigo. Não, mas ele é servo de Jessé, ele apacenta. Não, fala a Jessé que agora o menino vai morar comigo no palácio. Vai andar do meu lado, onde o rei estiver, o menino vai estar presente. Só que a Bíblia vai dizer que esse rei, ele se angustiava pelo espírito ruim que estava nele, ele ficava possesso. E alguém falava: olha, tem um menino aí que toca harpa. Tem um menino aí que é instrumentista. Apresentaram Davi à presença do rei, e quando ele tocava a harpa, o espírito se retirava. Vem uma certa batalha, pastor, eu estou adiantando aqui porque eu preciso pregar. E a Bíblia vai dizer que desce Saul, desce também Davi. E nessa peleja, Davi entra na peleja e consegue matar alguns inimigos. Sabendo que a vitória era do povo de Israel, algumas mulheres saíram de encontro. E em seus lábios um cântico dizendo: Saul matou milhares, e Davi seus 10 milhares. A Bíblia vai dizer que com isso a fúria do espírito que estava em Saul se enfureceu contra a vida do menino. Uma certa feita em um jantar, enquanto o menino estava lá, o rei pega uma seta e fala: vou cravar no peito dele. E arremessa a flecha, a lança. Davi se esquiva e foge. Só que a Bíblia fala que Jonathan, filho de Saul, amava Davi. O amor inexplicável, pastor.
Enquanto Davi estava fugindo da casa do seu pai, Jonatas foi de encontro e falou: Davi, por que você está distante? Teu pai tentou me matar. Jonatas sem saber de nada: impossível isso, Davi. Mano, teu pai tentou me matar ontem à noite. Aí Jonatas fala para Davi: é o seguinte, eu vou lá saber do meu pai. Se o pensamento do meu pai, a intenção dele para você é de vida ou de morte. Então, neste mesmo lugar, se eu atirar uma flecha para cá de ti, o sinal é para que você venha até o palácio. E se eu atirar a flecha além de ti, é para que você fuja. Só que tem uma questão, Davi. Eu sei que tu é ungido rei sobre Israel. Para fazer isso, eu vou te pedir, vamos fazer aqui uma aliança. Enquanto existir alguém da casa do meu pai, que não se aparta dele a benevolência do rei. E assim foi feito uma aliança. A Bíblia vai dizer que Jonatas vai consultar o pai e o espírito, a intenção era de morte contra Davi, ele lança a flecha, Davi entende aquilo, vê o menino passando, entende aquilo e foge. Em algumas situações, o Davi manda alguns soldados matar e tentar capturar Davi, para tentar levar ao palácio para matar o menino. Aí a Bíblia vai dizer que certa feita, pastor, o soldado avista Davi de longe. E Davi, com uma boa astúcia em sua mente, começa a pagar de louco. Eu quero imaginar que ele começou a se debater, espumar pela boca, e o soldado olhando fala assim: vale a pena mais matar não, rapaz. O cara tá louco. Não vale a pena mais matar não, que o cara tá louco. Eu quero te dizer, vai ter momento na tua vida que tu vai precisar pagar de louco, pastor. Você vai precisar ludibriar o teu inimigo. Você vai precisar enganar da volta no teu inimigo, para que você alcance aquilo que Deus tem a depositar na tua vida. A Bíblia vai dizer que Davi continua fugindo, o rei perseguindo por 2 vezes. Ele arranca um pedaço da manta e mostra ao rei aqui: olha, eu tive a oportunidade de te matar e sentar no trono, mas longe de mim derramar um sangue de um ungido de Deus. Aleluia. Aí a Bíblia vai dizer que o rei deixa Davi ir. Em uma certa peleja no Monte Giboa, a Bíblia vai dizer que Jonatas é o primeiro a morrer. Saul, ouvindo a notícia que o seu filho era morto, sentiu também vontade de ser morto. E com a própria lança que ele tentava matar Davi, adentrou no rei de Israel. E ali foi o fim do reinado de Saul. Chega a notícia para Davi, o texto diz que Davi se entristeceu pela morte de Jonatas de Saul e amaldiçoou o monte Giboa, dizendo: olha, porque tu derramaste um sangue do ungido de Deus, não caia chuva e nem orvalho haja sobre este monte Giboa. E até hoje é assim, pastor. 2 servos que se apressaram a entregar a notícia que o rei estava morto, Davi manda arrancar seus pés e pendurar, para que não levasse mal notícia. Aí a Bíblia vai dizer que enquanto as boas novas, ou seja, a notícia, chega até a casa, chega até o palácio, a ama desse menino prepara o menino, e ao se retirar acontece um acidente. Esse menino cai e quebra as 2 pernas. Entenda, pastor, por negócio de seu avô e seu pai, agora o menino pagava, ficando aleijado. A Bíblia vai dizer que, capítulo 4 de 2 Samuel, que Isbosete é ungido, ou seja, é colocado sobre rei de Israel, enquanto Davi era rei de Judá. Aí a Bíblia vai dizer, por um desacerto de outrora, ou de um certo culto de tempo, 2 servos adentram a cabana de Isbosete ao meio-dia, e lhe transpassa uma lança na 5ª costela, matando Isbosete.
e vão levar a notícia para Davi. Olha, Davi, agora você pode ser ungido rei sobre todo Israel. O trono de Saul acabara aqui. O trono ou o legado de Saul acabou aqui. Só que na minha e na tua vida, quando algo de Deus, pastor, está prestes a acontecer ou está acontecendo, é aí que o inimigo ele labuta um pouco mais forte. 2 Crônicas, capítulo 12, a Bíblia vai dizer que Davi é ungido rei sobre toda Israel. Os filisteus, sabendo disso, se reúnem e vai tentar matar Davi. A notícia chega para o rei está sentado no trono, e a notícia chega, olha, os filisteus estão ali embaixo se reunindo para subir contra a tua vida, para te matar. Davi desce para o vale, porque Davi estava em posição de reinado. Davi, antes de chegar em Davi, muitos soldados iriam morrer até os filisteus chegar. Mas Davi entende que sem a opinião de Deus e sem o aval de Deus, ele não descia para luta alguma. Aleluia. Davi desce para o vale. Deus, os inimigos estão vindo. Eu vou nesta peleja. Deus falou, vai. Vai porque eu vou te dar a vitória. Davi desce, a Bíblia fala que Davi elimina alguns filisteus, alguns corre, deixa os deuses. Davi quebra, queima os deuses. Aí os filisteus, não contentes, se reagrupa de novo, novamente embaixo do vale e sobe para tentar matar Davi. Davi vai consultar a Deus de novo. Olha, os inimigos estão vindo, eu vou ou não vou? Deus fala não. Aí na minha mente, pastor, como homem, eu imagino tinha muito mais inimigo. Tinha muito mais armas. E a probabilidade de ser morto para Davi era tremenda, porque tinha muitos inimigos. Davi eliminou uma certa parte. Deus falou, vai porque a vitória é tua. Ele desceu, eliminou mais da metade. Quando tinha pouquinho, Deus falou não. Olha, tem uma floresta ali. Tu se esconde lá. E quando você ouvir um estrondo do alto das árvores, será por sinal para que você saia e peleje contra os filisteus. A Bíblia vai dizer que os filisteus, ao chegar no arraiá, eles encontram o arraiá vazio, ele abaixa a guarda, e da copa das árvores Davi ouve um estrondo, pastor, e quando ele olha para cima, como se a copa das árvores estivesse marchando, e a Bíblia diz que Deus desce do céu para pelejar com Davi. Entenda, a peleja que você está lutando sozinho, sem Deus na tua frente, você pode até vencer, mas é por um momento. Mas quando Deus desce do céu, ele faz as copas das árvores sacudir e balançar, porque a vitória é tua, em nome de Jesus. Os filisteus, pastor, é exterminado, porque a Bíblia fala que ele de ponta a ponta Davi sai pelejando. E se eu não estiver enganado, a Bíblia nunca mais volta a citar filisteus. Entenda, quando você tenta lutar sozinho, o inimigo ele vai e volta. Mas quando Deus está na direção, o inimigo ele é aniquilado, pastor. Este inimigo nunca mais volta a te perturbar. Este inimigo nunca mais volta a te assombrar. Este inimigo nunca mais volta a te ameaçar. É Deus, aleluia. Só que Davi é rei. Mas ele não esqueceu, pastor. Ele não esqueceu da aliança que ele fez com Jonatã. Aí nós entramos num texto. Ele questiona, tem alguém lá da casa de Saul em que eu possa usar da benevolência de Deus? Ainda existe alguém? Ziba aparece e fala assim, tem. Mefibosete. Ah é? Tá onde o menino? Em Lodebar. Na casa de Maqui. Sabe o que é interessante, pastor? O que significa Lodebar?
Só que o senhor sabe, o senhor é professor de teologia, né? Que benção pura. Sem pasto ou sem pastagem. Como sobreviver em Lodebar, pastor, um lugar onde não tem alimento? E eu fui estudar esse negócio. O Salmo 23 descreve uma coisa muito interessante. E alguns estudiosos dizem que ao momento quando Davi escreve o Salmo 23, ele estava naquela região. Que ele fala que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes. Ele estava sendo perseguido por Saul. Ele estava num momento de aflição em Lodebar. Ele lembra de Maqui. E quando ele vê o nome de Maqui ser citado, ele fala: vai buscar o menino. Vai buscar o menino. E aqui eu entrei em um diálogo com Deus, pastor, imaginando, porque quando alguém quer honrar alguém, pastor, quando um rei, eu fico assim imaginando, queria honrar alguém, o rei não mandava simplesmente uma mula seca, velha lá e fala: não, traz um menino, leva a mula aí, velho, e traz. Se é situação de honra, era de carruagem que vinha, não era? Aí a Bíblia vai dizer que Ziba, ao chegar em Lodebar, ele encontra Mefibosete, porque o relato era que ele não conseguia andar. A irmã falou de se arrastar, que eu falei, testificou a palavra. Ele não andava, mas ele se arrastava. E eu não sei se alguns aqui tiveram o privilégio ou o desconforto, vamos assim dizer, de ver. Eu já vi muita coisa ruim. Um paraplégico andar, pastor. Sem cadeira de roda. Eu vi na região da Bahia, onde infelizmente é decadente para algumas famílias. E um paraplégico, como não tem um movimento da cintura para baixo, o único movimento que ele consegue fazer é esse. E com isso, ele movimenta a musculatura do braço, do ombro, peitoral, abdômen, as costas, e com isso o pastor vai deixando forte. E enquanto eu estava meditando, falando com Deus, pastor, eu não compreendi, porque naquela época não tinha cadeira de roda. E a Bíblia vai dizer que Mefibosete, ele tinha família. Mefibosete, ele não parou pela situação simplesmente de estar paraplégico e não poder mais andar. A Bíblia vai dizer que ele se arrastava, pastor. Por ser paraplégico, Mefibosete, ele não estacionou, não se prostrou e ficou olhando para si e fala: coitado de mim, Deus. Eu sou de uma família de reis e aqui agora eu estou em situação deplorável. A Bíblia vai dizer que ele se arrastava. Ele almejava a chegar em algum lugar. Aí eu fiquei imaginando uma situação de honra. Vai buscar Mefibosete. E aí Davi usa da mesma benevolência que Samuel usou com ele quando ele estava esquecido, abandonado no pasto. Olha, a mesa está pronta, mas ninguém vai sentar à mesa enquanto Mefibosete não chegar aqui. Entenda, o que Deus faz por você, faça pelo teu irmão também. A honra que Deus te der aqui, adiante, honra também o teu próximo. Aí eu fico imaginando o menino se arrastando e fortalecendo. Chega a carruagem, Mefibosete entra na carruagem. Isso aqui é muito interessante. Porque eu fiquei imaginando a carruagem de alguém sendo honrado e numa postura de sentado, pastor. E uma carruagem, ele mostra da cintura. Da cintura. O que meu Mefibosete mais exercitava? A cintura. Eu fui falar: Deus, que mistério é esse? Deus está dizendo: filho, fala para a minha igreja que eu estou escondendo os defeitos dela. Eu estou escondendo aquilo que trouxe sofrimento e vou mostrar aquilo, pastor, que ele mais exercitou. Se é oração, vai chegar a vitória. Se é a busca, vai chegar a palavra. Se é propósito, vai chegar resposta. Quem te falou que é para você ficar prostrado? Sabe por quê, pastor? A intenção do diabo é
Matar, roubar e destruir. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus veio para dar vida e vida com? Jesus veio para resgatar aquilo que foi perdido outrora. Aí eu conversando mais um pouquinho com Deus, pastor, Deus me fez entrar em Salmo de número 24. Alguém que estuda teologia, eu vi uma aula bastante interessante, disse que esse salmo foi quando Jesus estava entrando na eternidade. Aí a Bíblia vai dizer a seguinte frase, olha: levantai, portas eternas, as vossas cabeças. Levantai-mo, entradas eternas. Para quê? Para que entre o Rei da Glória. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Na eternidade, Jesus estava entrando para a glória, para o trono, assumir o trono ao lado do Pai, para nos dar direito de ser cordeiro da herança, pastor, herdeiro de Deus e cordeiro de Cristo. Entenda, aquele trono que o povo deu a um homem, Jesus estava resgatando, dizendo: o trono irá ser retornado para as mãos do meu Pai. Jesus veio para o resgate, pastor, e resgate de muitos. Entenda, levantai-vos, porque não é hora de ficar prostrado. Essa posição não é para você. Jesus te fez filho, Jesus te fez filha. É tempo de exercitar aquilo que Deus mais ama em você. Você está pensando que essa posição aí ou essa situação aí é para te matar? Talvez você olhe para mim e fale assim: mas irmão de Carlos, é porque tu não sabe a minha situação. Tu não sabe o quanto eu tenho sofrido. Tu não sabe o quanto eu tenho chorado. O inimigo entrou lá em casa e destruiu com tudo. Eu me sinto até mesmo na situação de Mefibosete, sem ter para onde caminhar. Eu só consigo me arrastar até o culto, dia de domingo, dia de segunda para vir orar, dia de quinta na campanha para buscar vitória. E Deus está dizendo: isso é o que eu quero. Eu não quero ver você parado, eu quero você se arrastando para pertinho de mim. Achegai-vos a Deus, achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Ah, irmão de Carlos, é tanta lágrima, é tanta luta, é tanto sofrimento. Eu não consigo mais, até as forças estão se esgotando. Mas este lugar aqui, pastor, é o lugar da renovação de aliança. É o lugar de renovação das forças. Este lugar é lugar de banquete, é lugar de água, é lugar de pão, é lugar de alimento. Este lugar ainda tem resposta. Este lugar aqui ainda tem solução. Aleluia. Vou terminar, traz o menino. Vou restituir tudo aquilo. Olha Mefibosete, que era do teu pai. Eu vou restituir tudo. Vou te dar tudo aquilo que o inimigo roubou de você. E eu meditando nisso aqui, pastor, a irmã ali até cantou sobre restituição. Só pode ser restituído alguma coisa, pastor, quando se perde algo. Jó perdeu seus filhos, perdeu sua riqueza, só não perdeu a sua integridade e nem a sua fé. A Bíblia fala que Deus restituiu a ele muito mais daquilo que ele tinha. Os filhos bem mais bonitos, porque o filho de Jó já era bonito, Deus é ainda mais bonito. E eu entendi
E eu vou fazer uma simples pergunta para terminar isso aqui. O que foi que tu perdeste na tua caminhada de lá para cá pode até nem ter sido culpa tua. Mas o que foi que você perdeu diante da tua trajetória em sentido a caminho da casa do Pai? Se é a oratória que não é mais a mesma, pastor, hoje é dia de restituição. Se é a meditação na palavra, pastor, que não tem mais força para buscar, Deus está dizendo, hoje é dia de restituição. Se é mesmo a fraqueza que bate a tua porta, Deus está dizendo, hoje é dia de restituição de força, porque a tua caminhada não vai parar aqui, não vai parar hoje. Olha que interessante, Apocalipse 3, o verso número 20, Jesus vai dizer, olha, aqui eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus não está dizendo para ninguém, olha, abre a porta e prepara a comida. Jesus está dizendo, ó, abre a porta, porque eu vou cear contigo e você comigo. Entenda, pastor, a porta que Jesus abriu da salvação, o diabo ele não fecha, pastor. Até a tristeza, quando Jesus chega no ambiente, ou quando Jesus está no ambiente, ela salta de alegria, entenda. Jesus está dizendo, a porta de salvação que eu coloquei diante de você, você abriu o coração, eu vou entrar e hoje tem pão, hoje tem água, hoje tem maná, hoje tem alimento, hoje tem, a tua trajetória não termina aqui, não termina hoje. É tempo de se arrastar mesmo sem força. Deus já está dizendo, hoje tem pão, hoje tem água. Entenda, Jesus continua dizendo, olha, e aquele que vencer, eu vou lhe dar poder de sentar comigo no meu trono, assim como eu estou sentado no trono do lado do meu Pai. Quem te falou que é para você parar aqui? Quem te falou que é dia de você dizer basta, Senhor, eu quero dar um basta no meu sofrimento, eu não quero mais andar. Jesus está dizendo, filho, eu estou contigo, eu te sustento, eu te alimento, entenda. Se você é um filho de Deus, eu vou repetir isso aqui. Jesus está contigo no choro, Jesus está contigo na luta, Jesus está contigo no vale, Deus está contigo no deserto. A tua caminhada ainda vai ser longa. Aleluia! Se coloca de pé em nome de Jesus. Mas se coloca de pé crendo. Se coloca de pé crendo que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele está vendo teu sofrimento. A aliança que Ele fez contigo, pastor, não pode ser quebrada por um inimigo nem por mão de homens. A aliança que Jesus nos fez, a mim e a você, quando erguemos a nossa mão, o resgate de Jesus e o sangue de Jesus, pastor, ninguém pode apagar e me retirar da minha e da tua vida. A trajetória do crente é de dor e sofrimento. Jesus falou, olha, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Quem quiser herdar o reino de céu, o caminho ainda existe, mas tem que andar em verdade para alcançar a vida. Ah, você não está entendendo isso aqui. Hoje é noite de restauração, hoje é noite de restituição, mas hoje é noite disso tudo para quem crê. Glória a Deus. Deus de poder, aleluia. É para quem crê. Porque eu sei que tem os que não crê. Maria e Marta também não criam. Jesus falou, mulher, se credes, verá a glória de Deus. Ei, igreja, se credes, verá a glória de Deus. Que Deus é esse a que servimos? Um Deus que ressuscita o morto há 4 dias, pastor. Que a ótica humana já cheirava mal, já estava em decomposição. Lucas 1,37 descreve que não há nada impossível para o nosso Deus. Onde a ótica humana olha e fala assim, hoje termina a caminhada.
já está fadigado, já está fadigada, já está cansado, já está cansada. Mas Jesus está dizendo: este aqui é o lugar do abraço, esse aqui é o lugar do aconchego, esse aqui é o lugar do renovo, esse aqui ainda é o lugar da restituição. Glória a Deus. Aleluia. Feche seus olhos, curve a tua cabeça. Eu quero orar pela tua vida, mas neste momento eu preciso que você creia, porque a Bíblia diz que tudo é possível, pastor, aquele que feche seus olhos. Imagine um trono glorioso, poderoso, assim como Isaías descreve em Isaías 6, que ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono, e a sua glória enchia os céus, a sua glória enchia a terra. Agora aquilo que te trouxe dificuldade, choro, dor e sofrimento, apresente aqui na mão de Jesus. Há um hino que fala: quando tudo deixar de ir no altar, pastor, quando tudo perante Deus deixarmos ou depositarmos, Deus cuida, Deus guarda. Às vezes você está aí, olhando para o pastor Alberto, pensa que ele é um super-homem, né? Ele tem a dificuldade dele, ele tem o sofrimento dele, eu também tenho. Os meus irmãos que estão aqui em cima também têm, o músico tem, os obreiros que estão na porta têm, o neto lá também tem. Mas sabe qual é o diferencial? É porque as minhas dificuldades, pastor, eu só mostro para Jesus. Mefibosete apresentou a dificuldade, nem foi ele que apresentou, apresentaram a dificuldade dele. Para o teu inimigo você tem que mostrar que a cada dia você está forte. E para Deus você tem que mostrar que está fraquinho. 2 Coríntios capítulo 12. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha e na tua fraqueza. Paulo descreveu. Para Deus eu sou fraquinho. Para o inimigo eu estou forte, pastor. Porque João descreve que maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo. Feche os teus olhos, curve a tua cabeça. Senhor Jesus, o Senhor ainda é glorioso e majestoso dentre nós, Senhor. Pai, a tua palavra foi pregada, ó Deus Todo-Poderoso. Os seus filhos neste momento apresentam ao Senhor em tuas mãos aquilo, Senhor, ó Pai, que trouxe dor, sofrimento, que pelo homem muitas das vezes foi até esquecido, Senhor. Mas a aliança que o Senhor fez com a tua igreja, a aliança que o Senhor fez com o teu servo, ainda permanece viva. A tua palavra diz, no profeta Isaías descreve, que pode porventura uma mãe se esquecer do filho que ainda ama, mas todavia o Senhor não esquecerá do seu povo. Deus, neste momento, a dificuldade que a tua igreja te apresenta, Senhor, Pai, o Senhor possa dar fortaleza àquele que se encontra fraco, o Senhor possa dar ânimo àquele que encontra-se desanimado, Pai, o Senhor possa trazer renovo àquele que está pensando muitas das vezes em entregar, Senhor, Pai, abandonar a tua casa, Deus. Entra em providência, porque eu creio num Deus que tudo pode, no Jeová Jireh, no Jeová Sabaó. Ah, Senhor, Isaías 43:13 vai dizer, Senhor, Pai, que antes que o dia houvesse, o Senhor já era. E não há ninguém que possa fazer escapar das tuas poderosas mãos. Porque operando Deus, não há quem impeça a vitória do teu povo. Continue habitando
nosso meio, Senhor. Continue nos visitando em nosso interior para sermos melhores hoje do que fomos ontem e amanhã. Se o Senhor providenciar o dia de amanhã, seremos melhores do que fomos hoje. Ah, Senhor, o Senhor conhece a causa da tua igreja. Eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não tenho, mas o Senhor tem. Eu não sou, mas o nosso Deus é. Por isso faz, Senhor. Onde a ótica humana olha e fala que não tem mais jeito, faz lá. No lar, na família, resgata o filho, resgata a filha, o esposo, Deus, a esposa, Deus, tu conheces, tu sabes o sofrimento do teu filho, do teu servo. Traz um refrigério para que o teu filho caminhe e testifique nesse altar que é um Deus que ainda faz milagres, proezas e maravilhas, Senhor. Pai, aquele que encontra, Senhor, ó Pai amado, neste momento desenganado, Senhor, ó Pai, pelos médicos, por conta de algum tipo, Senhor, ó Pai amado, de enfermidade maléfica. Senhor, ó Pai, no teu nome eu já repreendo este espírito, Senhor, e decreto a bênção sobre o teu filho, sobre a tua filha. Aleluia. Pai, que nós venhamos testificar, Pai, aquilo que o Senhor tem feito e irá fazer em nossas vidas. Assim eu te peço e te louvo, no nome santo do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Vos peço perdão pelo horário, igreja, tá? Quero agradecer minha oportunidade. Pastor, me perdoe pelo tempo. Em nome de Jesus. Continue orando pela vida do irmão de casa, aquele que ora. Aquele que não ora, apresenta a minha vida em oração. Tá bom? Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe e aplauda ao nome do Senhor Jesus.